Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com a nossa aula de educação financeira e a partir de agora nós falaremos sobre a atividade número 7, uma atividade bem interessante que fugiu um pouquinho do nosso usual, afinal conseguimos envolver uma figura tão importante para a nossa sociedade, para a sociedade mundial, que é a figura do Papa Francisco, uma figura que nos transparece paz, equilíbrio, tranquilidade, humanidade. Então, tivemos a felicidade de propor essa atividade, de debatermos acerca dessa atividade, que envolve um evento organizado e idealizado pelo Papa Francisco, que é o evento A Economia de Francisco. Esse evento, na verdade, ele foi inspirado no pobrezinho de Assis, que no século XIII abdicou de toda a sua fortuna em prol da igualdade também da natureza. Então, esse evento propositalmente será realizado em Assis, justamente em função da inspiração do pobrezinho de Assis, que teve a capacidade de abdicar de toda a sua riqueza para buscar a igualdade e também a natureza. E a reflexão inicial é exatamente essa, porque hoje em dia nós pensamos, não digo que constantemente, mas existe uma certa frequência nesse tipo de pensamento, de busca pelo êxito, pela realização, pelo enriquecimento, o que eu até entendo que é algo natural e que começou a fazer parte da essência humana. Só que a busca pelo enriquecimento, ela faz com que você acabe centralizando a preocupação em si mesmo e que você acabe deixando de pensar num todo e também na coletividade. Quando a gente falou sobre empreendedorismo social, nós falamos o quanto foi importante observarmos a coletividade, o todo, as questões ao nosso redor e pensar em iniciativas que pudessem favorecer a comunidade local, E aqui nós estamos retomando um pouco desse assunto também, afinal o desequilíbrio econômico que preocupa o mundo inteiro, ele também é consequência das ações do dia a dia do ser humano, que tem a dificuldade de se preocupar com a coletividade e que acaba se preocupando mais com si mesmo, deixando de enxergar os problemas que estão o cercando. Dessa forma, a gente começa falando sobre a nossa atividade 7 e eu fiquei muito feliz com os resultados obtidos, com os pensamentos e com as trocas que nós conseguimos concretizar nessa atividade. Vi que seria emocionante para muitos de vocês um encontro com o Papa, justamente por essa figura de bondade, de paz, de humanidade, de equilíbrio e de consciência. Também ficaria muito contente, muito lisonjeado se eu tivesse a oportunidade de encontrar o Papa e discutir com ele sobre a economia, propostas para resolver questões relacionadas à desigualdade social, à má distribuição e concentração de renda no país, no mundo, na verdade, Porque não é só um problema no Brasil, existem outros países que também têm essa problemática da desigualdade, do desequilíbrio econômico. Então, o Papa Francisco, ele acabou criando esse evento Economia de Francisco justamente para convidar economistas, jovens empreendedores, pesquisadores, para debater sobre possíveis soluções para melhorar esse impacto econômico, porque realmente impacta o mundo inteiro e há um desequilíbrio, uma desigualdade em relação às questões sociais, sustentáveis, de concentração e distribuição de renda e de riqueza. Então, tudo isso seria discutido no final do mês de março deste ano, mas infelizmente em função da pandemia, esse evento ele foi transferido, ele foi adiado e está previsto para o mês de novembro, O finalzinho de novembro aí, beleza? E aí eu fiz uma proposta de atividade que consistia no seguinte, tá? Vou colocar para ler qual era essa proposta de atividade para você. O Comitê Organizador da Economia de Francisco informou que o evento desejado pelo Papa Francisco, previsto para os dias 26, 27 e 28 de março na cidade de Assis, lembrando, foi escolhido Assis justamente porque foi inspirada a criação desse evento na história de pobrezinho de Assis, tá?
foi transferido para o mês de novembro, né, em função da pandemia. Para favorecer o melhor desenvolvimento da iniciativa, dada a dificuldade objetiva que tantos jovens têm encontrado atualmente para viajar internacional e nacionalmente, o Santo Padre, em acordo com o comitê, definiu 21 de novembro de 2020 como a nova data de seu encontro com os jovens em Assis, precedido pelos dias de estudo já previstos. A pergunta que eu fiz para você foi: se você fosse um dos jovens inscritos para participar deste importante evento, qual ideia teria para que a economia de hoje e de amanhã fosse mais justa, mais fraterna e mais sustentável? Já se imaginou conversando com o Papa sobre alternativas que possam solucionar problemas estruturais da economia mundial? Para você, como seria esse encontro e como ele impactaria a sua vida presente e futura? Bom, essas perguntas que eu fiz provavelmente pegou você de surpresa, afinal você não imaginaria durante as nossas aulas eu conseguir envolver o Papa Francisco em educação financeira. Mas ainda bem, né, que foi pensado através da preocupação do Papa Francisco sobre essas questões da economia e sobre esse convite que foi feito a essas pessoas para que se pudesse de fato debater o tema e que houvesse de alguma forma uma mobilização maior envolvendo, lógico, né, a figura e a força que tem o Papa Francisco para que o mundo inteiro se conscientizasse sobre essa problemática que precisa ser atacada, né? Ou seja, que precisa ser debatida e resolvida, pelo menos iniciar uma resolução, porque não é de uma hora para outra que nós vamos obter esse equilíbrio econômico, né? Mas temos muita coisa para falar, muita coisa para debater sobre isso. Foi bacana a resposta de vocês, porque vocês entenderam que essa atividade não era uma atividade religiosa, como a princípio vocês poderiam pensar. Porque estamos envolvendo a figura de um Papa, né? Estamos envolvendo uma grandiosa figura religiosa, dada a relevância do Papa Francisco no mundo inteiro. Mas estamos aqui também envolvendo problemas que preocupam o mundo inteiro. O mundo inteiro ele precisa prestar mais atenção no todo, ao invés de prestar atenção apenas nas partes. Hoje em dia, você tem até a mobilização de empresários que, ao mesmo tempo que pensam sim, porque faz parte do objeto da empresa de cada um, que é obter a lucratividade, mas ao passo que eles pensam em obter a lucratividade, eles também pensam nas questões sociais. Porque nós chegamos ao passo de que a sociedade, vou até melhorar isso, né? O cidadão e o cliente, e são figuras distintas, né? Porque o cidadão é destinatário do serviço público, o cliente é destinatário do serviço privado, então falando de empresas privadas em si por enquanto para você. O cliente, ele precisa entender que aquela empresa que ele está contratando o produto ou serviço, ao mesmo tempo que deseja continuar no mercado, obtendo a sua lucratividade, né? Alcançando a sua sustentabilidade financeira, essa empresa também precisa se preocupar com as questões sociais. É por isso que há 2 décadas, mais ou menos, já surgia a preocupação com a responsabilidade social, de ser socialmente responsável, de, ao mesmo tempo, se preocupar com a empresa, mas também se preocupar com a comunidade local, com a sociedade, em gerar bem-estar, valor à sociedade em função daquele produto ou serviço que está sendo comercializado, e também de questões sustentáveis, né, que se tornaram tão evidentes em função da despreocupação do homem com relação à natureza e a que ponto chegamos de fazer com que as empresas, né, também tomassem suas ações percebendo a importância das questões sustentáveis, porque elas também são responsáveis pela destruição, né, da natureza, sobre a não preocupação com a biodiversidade, dentre outros aspectos que são relevantes. E aí você para pensar que tudo isso é fruto de um egoísmo inicial, né, do ser humano com aquela vontade, com aquela gana de querer enriquecer,
E essa preocupação de ser algo centralizador e de, na verdade, não ter capacidade de pensar num todo, foi algo que pertenceu à natureza humana por muito tempo e que hoje em dia tem mudado, ainda que lentamente, mas há uma mudança, nós conseguimos perceber essa mudança, afinal, nós pensamos diferente hoje e pensaremos diferente também nos próximos anos, né? Porque a gente vai acompanhando os acontecimentos, as transformações e também se adaptando, né, a essas novidades que acabam nos envolvendo, tá? Eu estou falando isso tudo para você justamente porque é importante nós debatermos a desigualdade social, as questões de sustentabilidade, de responsabilidade social, de justiça, de igualdade, porque nós precisamos buscar isso a cada dia, a cada momento, a cada ação, a cada pensamento que nós acabamos tendo no nosso dia a dia. E o que acontece muitas vezes é que a gente tende, né, a tomar as nossas decisões deixando de se preocupar com esses aspectos e com as nossas consequências, né, em função desses aspectos. Essas questões têm se transformado, como eu falei, né, e você começa a perceber uma mudança significativa, ainda que gradual, mas uma mudança significativa e que pode ser benéfica, né, para o mundo inteiro. Quando você estuda um pouco de administração, agora eu vou falar um pouquinho sobre a minha outra área de formação, você estuda a história de Vilfredo Pareto, que foi um italiano que na década de 40, 50 mais ou menos, caracterizou a chamada classificação ABC, que também pode ser chamada de curva ABC, e que essa ideia de Pareto naquele período já transparecia o que ainda hoje para a gente é uma realidade, infelizmente, né? Que é a questão da desigualdade das classes existentes. Naquela época na Itália você tinha 3 classes, a classe A, a classe B e a classe C. Na classe A, que é a classe alta, você tem muita riqueza nas mãos de poucas pessoas. Na classe C, que seria a classe baixa, você tem pouca riqueza sendo concentrada nas mãos de muitas pessoas. E você tem a classe B, que é uma classe intermediária, que tem uma intermediária quantidade de pessoas e uma intermediária concentração de riquezas. Na prática a classe A são poucas pessoas que têm muito dinheiro. Classe C, muitas pessoas que têm pouco dinheiro. E a classe B, aquela classe intermediária, tanto para a quantidade de pessoas como também para quem tem dinheiro, né, volume de dinheiro. E você começa a perceber a discrepância comparada à classe A e à classe C, porque elas são inversamente proporcionais. E isso continua existindo, continua perdurando, não só no Brasil, mas no mundo em si. E você acaba tendo cada vez mais um afastamento, um distanciamento e uma desigualdade de condições que acaba gerando inúmeras dificuldades, como oportunidades, como crescimento, desenvolvimento, e não digo só como profissional, não, mas como pessoa também. Porque essa distância entre classes, né, que foi percebida lá na década de 40, classificada como ABC, a chamada curva de Pareto, não é possível que há tanto tempo atrás tenham percebido isso e que até hoje, né, passados aí praticamente 8 décadas, até hoje você continua percebendo o mesmo problema e se agravando cada vez mais. Eu percebi que o resultado dessa atividade nos colocou algumas preocupações que nós temos no nosso país, como corrupção, que acaba, de certa forma, incentivando também todo esse desequilíbrio. As ações do governo poderiam ser mais justas, penso eu, justamente para que essas questões de desigualdade social e de busca pela igualdade de oportunidades fosse alcançada, né? Combatendo a desigualdade social e alcançando a igualdade entre as pessoas, igualdade de oportunidades, igualdade de condições, né? Uma distribuição de riqueza, de renda que fosse mais justa. Afinal, nós temos uma discrepância muito grande em relação a certas profissões e certos ganhos
supervalorizando algumas e desvalorizando outras que também possuem a sua importância. Vou dar um exemplo, né? A figura do professor. Não há alguém formado que não tenha contado com a figura do professor para alcançar essa formação. Não há profissional formado sem que o trabalho do professor fosse desenvolvido durante todo esse processo. Então, existe uma série de coisas que nós podemos debater e eu achei muito interessante as propostas que vocês colocaram, né, sobre o que você poderia falar com o Papa para poder melhorar a economia mundial. Muitos falaram também sobre a atuação não só da corrupção em si, né, do combate à corrupção, como também do nosso pensamento no dia a dia, do que nós podemos fazer de diferente para fazer com que o todo também seja beneficiado, rever os nossos atos, rever os nossos conceitos. Tudo isso faz parte de uma nova conscientização que agora está envolvendo a Igreja também na figura do Papa, justamente para que haja realmente essa mobilização necessária e que isso possa impactar ou continuar impactando, né, os líderes das principais nações, na verdade envolvendo o mundo inteiro. Também percebi a preocupação de alunos, né, com relação a outros líderes, né, além do nosso, claro, mas com outros líderes de outras nações. Inclusive, até pouco tempo, o próprio Papa, ele sugeriu, né, que os Estados Unidos, se eu não me engano, ao invés de pensar em produzir cada vez mais armamentos, que pensassem em iniciativas para poder reduzir e não aumentar, né, mas reduzir a desigualdade entre as pessoas, o desequilíbrio entre as pessoas. A pior coisa que existe é você não ter a mesma condição que outra pessoa para poder lutar, conquistar, batalhar, alcançar algo que você deseja, um objetivo seu. Então, todas essas movimentações, elas são necessárias para que nós possamos fazer com que a economia mundial em si se torne mais equilibrada, para fazer com que as pessoas sejam mais humanas e que pensem na coletividade, ao mesmo tempo que pensem também em si mesmo, porque somente assim teremos a capacidade, através do diálogo, através de debate, de melhorar essas questões e de fazer com que tenhamos um mundo mais justo, mais fraterno, mais igual e menos, cada vez menos, quem sabe, eliminar de uma vez por todas as desigualdades que acabam desequilibrando e impactando em outros cenários, tá? Foi um prazer estar com você mais uma vez nessa aula. Espero que você tenha gostado dessa atividade. Nos veremos na próxima atividade, em que nós falaremos aí sobre as histórias, né, que acabam envolvendo o nosso cotidiano. Um grande abraço, até a próxima.